Olá, bom dia. Começa agora mais um programa Fórum 11:30, nesta quarta-feira, 25 de março de 2020, em meio à pandemia do coronavírus. Eu sou Drida Lorenzo. Eu sou Renato Rolai, que tal? Hoje é de boné vermelho, em homenagem ao grande governador do Maranhão, Flávio Dino, que vai nos acompanhar nesse Fórum 11:30 de hoje. Exatamente. Hoje uma edição muito especial com o entrevistado Flávio Dino, diretamente do Maranhão, em videoconferência, todos em confinamento, né, Rovai? Pois é. Isolados, né, engenharia. E o Flávio Dino vai comentar sobre o pronunciamento do Bolsonaro, os panelaços, as medidas que vêm sendo adotadas no Maranhão para conter a epidemia, entre outros assuntos que você acompanha agora no Fórum 11:30. E vamos dar um giro antes? Vamos dar um giro. No nosso chat. Já tem chat bastante mais gente. inteligente da internet mundial. Não é uma coisa qualquer, entendeu? Com certeza. E tem já várias pessoas aqui aguardando o governador. Gaúcha Lusitana está com a internet limitada, que pena, mas veja depois. Gaúcha Lusitana que está sempre conosco aqui. A insanidade do presidente é assustadora. Já comentários aqui, tem gente de Floripa. Esse é um psicopata genocida. Rovai, você não acha que o Bolsonaro está muito seguro? Será que não vai ter golpe? Já tem pergunta aqui. Tem gente da Serra, de Teresópolis, Guarujá, São Paulo, Marina, nossa membra aqui do Recife. Apesar desse insano e perverso presidente orientar o contrário, ele deseja aí um bom dia. Prisão para o Bolsonaro, né? Olha só, já tem gente de São Luís aqui, Natália, já tem gente de Ipanema, grande Flávio Dino, fiquem em casa, meu governador, impeachment. O chat está bem movimentado hoje. E a gente vou pedir para todo mundo curtir, para que quanto mais curtida a gente tenha, mais gente vai assistir. Eu estou vendo aqui que entrou aqui o deputado federal Márcio Gerri. Grande Márcio Gerri, deputado federal pelo Maranhão, pelo PCdoB, diz: se inscrevam no canal. Isso aí, Márcio Gerri, faça a nossa campanha. No Márcio Gerri, se inscreva no canal Márcio Gerri. Se inscreva no canal Márcio Gerri também. Fique atualizado sobre a notícia do Maranhão, tá certo. O pessoal da assessoria dele, provavelmente. Mas tem gente um abração aqui carinhoso pro Gerri. E tem gente de Imperatriz também no Maranhão, tem gente... Eli Jaci e a Érica também de São Luís. Aqui. Tem Maranhão presente aqui na nossa live de hoje, Rio de Janeiro também, gente do Brasil inteiro, tem gente de Balsas, Maranhão, fora Bolsonaro, tem pessoal aqui, Lúcia de Aveiro, de Portugal também, audiência. Em quarentena há 15 dias, né, porque lá começou antes. Bom, vamos começar já, Adri? Bora. Então... Bom dia, governador Flávio Dino, tudo bem com o senhor? Bom, grande prazer, Rovai, falar com você, também cumprimentar a Adriana, meu abraço a todos os internautas que estão nos acompanhando aí de todos esses diferentes locais do nosso país, do nosso estado do Maranhão, prazer conversar com todos. Eu queria então perguntar logo de cara o que as pessoas, o que o povo quer ouvir, o que o senhor achou do pronunciamento de ontem do presidente Jair Bolsonaro e como pretende reagir à decisão dele de fazer um confinamento vertical, ou seja, só ficam os velhinhos isolados e todo o resto vai para a rua trabalhar e estudar. Nós temos que ter coerência. Acho que essa é a palavra que deve nortear as ações de quem tem responsabilidade. Infelizmente, o presidente da República, desde o início dessa crise, mostra muita confusão, muito atabalhoamento, não sabe ao certo para onde vai. Uma hora parece que ele vai na direção correta, por exemplo, chamou governadores para conversar pela primeira vez, praticamente desde o início do mandato, o conjunto dos governadores, mas logo em seguida ele volta ao seu leito tradicional de belicismo, de extremismo, de falta de bom senso.
E o que nós vamos fazer é continuar seguindo as orientações da ciência e dos profissionais de saúde, porque nós temos a imensa maioria dos países caminhando na direção da prevenção. E, lamentavelmente, apenas o presidente brasileiro, nessa visão segundo a qual a vida pode ser sacrificada. Toda vida é sagrada. Esse é um preceito de praticamente todas as religiões, inclusive da nossa, do cristianismo. E é um preceito da nossa Constituição, de modo que me parece que o presidente da República faz uma matemática da morte, e nós precisamos fazer a ciência da vida. E, nesse sentido, em primeiro lugar, é importante se solidarizar com qualquer família que perdeu um ente querido. Não importa se foram 10, 20, 30, 40, toda a vida humana deve ser respeitada. E, por isso tudo, é claro que o pronunciamento presidencial desastrado não vai alterar a linha de trabalho do governo do Maranhão. Ou seja, segue o isolamento aí da forma como tem sido realizada, né, Dino? Só para ficar claro. Com ponderação, com cuidado, com proporcionalidade. Por exemplo, é falso que há paralisação total da economia. Não há, nós estamos fazendo com muita prudência, com muita cautela. Nós temos atividades que continuam a funcionar. Por exemplo, eu editei atos atinentes ao trabalho dos caminhoneiros, que são fundamentais para transportar cargas, o provimento de serviços essenciais, de produtos essenciais. Então, nós temos tido visão de meio termo. Então, vamos prosseguir como a Organização Mundial de Saúde e as autoridades sanitárias, inclusive do governo federal, têm dito. Nós vamos manter esse distanciamento social como uma medida preventiva necessária neste momento. Torcemos muito e trabalhamos muito para que em breve não seja mais necessário. E aí, quando não for necessário, é claro que vai haver a revogação de medidas restritivas e o mais rápido quanto possível, quando for possível, nós vamos ter o restabelecimento de todas as atividades. Governador, no Maranhão tem apenas 8 casos confirmados de coronavírus. Eu queria que o senhor falasse quais medidas vêm sendo adotadas como centro, né, para as pessoas realizarem testes, distribuição de cestas básicas, quais medidas o Estado tem adotado? Não pagamento da conta d'água, né, adiamento do pagamento, enfim. Nós temos medidas preventivas, sobretudo essa suspensão de algumas atividades, a exemplo das escolas, a exemplo de atividades comerciais não essenciais, portanto, o estímulo ao distanciamento social. Nós temos medidas sanitárias em sentido estrito da palavra, ou seja, testagem, fornecimento de equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde, e todo esse processo está em andamento, ampliação cada vez mais de acordo com a disponibilidade no mercado desses produtos para serem adquiridos, e ampliação de leitos hospitalares, seja de internação normal, seja também de leitos de UTI, e finalmente as medidas no terreno econômico e social, naquilo que o governo pode fazer. Nós sabemos que os principais instrumentos de política macroeconômica, de crédito, os fundos públicos, estão concentrados nas mãos do governo federal. Mas o que nós podemos fazer, temos feito. Cestas básicas começaram a ser entregues já no dia de ontem para as pessoas que menos têm. Vamos continuar esse processo progressivamente em várias cidades no Maranhão. Começamos uma entrega na capital, vamos agora fazer em outras cidades do Maranhão, depois voltaremos a São Luís, de modo que todas as regiões sejam contempladas. Fizemos algumas reduções tributárias, a exemplo dos produtos que são fundamentais nesse momento, notadamente álcool gel e coisas similares, e também protegemos as pessoas que precisam de água e que não podem nesse momento pagar. Então 850 mil pessoas foram beneficiadas com a isenção da tarifa enquanto durar a crise sanitária. E todos os dias estamos anunciando medidas, sobretudo para garantir prevenção e cuidado no tratamento desses casos que têm sido, infelizmente, diagnosticados no Maranhão. Governador,
eu queria avançar para o discurso de ontem ali do Bolsonaro. Eu sei que o senhor, além de ser um governador e gestor, é um ator político, e um ator político que está na estrada há um tempo. O senhor, por acaso, lê nesse discurso dele ontem uma tentativa de fazer disputa política no meio dessa crise do coronavírus? Lhe explico o porquê dessa pergunta. Porque, dessa forma, se a proposta dele não vier a ser implementada, e a gente, obviamente, vai ter uma crise econômica, ninguém tem dúvida disso, a gente já ia ter uma crise econômica sem coronavírus. Agora a gente vai ter aprofundada por conta do coronavírus. Ele quer jogar nas costas, a meu ver, dos governadores e prefeitos essa crise. Se, porventura, ele vier a conseguir fazer do jeito dele, depois, lá na frente, ele vai culpar o coronavírus e falar que seria pior se não fosse o que ele fez. O senhor acha que ele está jogando? Ele está sendo, em primeiro lugar, irresponsável, porque ele tem competências, atribuições que são dele e apenas dele. E, em vez de exercê-las, ele apenas quer transferir ônus políticos. Ele, Bolsonaro, que está agindo pensando exclusivamente em eleições futuras e não pensando no agora, no aqui e agora da população brasileira. A crise econômica já estava instalada antes do coronavírus. Lembremos que nós tivemos um crescimento pífio do Produto Interno Bruto em 2019, enquanto a imensa maioria dos países do mundo vive um processo de retomada mais vigoroso do que o caso brasileiro. Tivemos um descontrole cambial. Lembremos que a presidenta Dilma foi muito fortemente atacada porque supostamente o câmbio estava numa relação desfavorável à população. Muito bem, nós temos um descontrole cambial e, objetivamente, a equipe econômica ou acha isso positivo ou não sabe o que fazer para impedir essa medida que causa consequências negativas para as finanças públicas, também finanças de empresas e para as famílias. Então, nós estamos vendo, desde antes, um caminho equivocado por parte da política econômica do governo federal. Isso se agudiza agora nesse processo do coronavírus, em que, por exemplo, eles editaram uma medida provisória revogando a Lei Áurea, na prática, porque reinstituía a escravidão no Brasil, na prática, ao pensar que alguém pode ficar 4 meses sem salários. Então, de fato, é um conjunto de atitudes irresponsável. Nós temos muita insegurança por parte da equipe governamental. Mesmo o ministro da Saúde, que tem procurado agir com correção técnica, nesse momento vê o seu trabalho sabotado pelo presidente da República. Por isso mesmo, há aparentemente uma aposta no caos, em vez de agir para evitar o caos. O que é necessário é que o presidente da República, nesse momento, atue com os instrumentos que ele tem, ao invés de fazer politicagem, pensando em desgastar esse ou aquele outro ator político, pensando em eleições futuras. Os governadores, os prefeitos têm feito a sua parte, que é procurado cuidar da saúde pública, dos leitos hospitalares, dos insumos e das ações preventivas. A questão econômica cabe ao presidente da República, e basta olhar os outros países. Quem está anunciando medidas econômicas, no caso dos outros países, não são os governadores, são os chefes de Estado, são os presidentes da República, são os primeiros ministros. Por que no Brasil é diferente? E o Bolsonaro parece desejar que nós assumamos a gestão no lugar dele. Se for isso, muito bem, que ele tire uma licença, que ele renuncie, se ele não souber o que fazer. Mas não responsabilidade para quem não cabe ter essa responsabilidade. Se ele não fizer isso, renunciar, não pedir licença, do jeito que ele está colocando em risco a população brasileira, e aí já falo em risco de morte, no caso, né,
falando para as pessoas irem à rua, colocar as crianças voltar a estudar, fazerem tudo isso no momento mais crítico da epidemia, que são essas próximas 2 semanas. A gente fica quieto esperando as coisas acontecerem, Dino? É preciso notar, Rovai, inclusive, que ele expõe o sistema de saúde como um todo, independentemente do coronavírus, na medida em que ele expõe muito fortemente os profissionais de saúde. Porque se houver uma expansão, como essas atitudes parecem demonstrar que ser esse objetivamente o desejo dele, os profissionais de saúde ficarão mais fortemente expostos. E, portanto, é claro, como você pergunta, não podemos ficar esperando isso. Nós temos que fortalecer a união para que, com isso, nós possamos conter essas atitudes equivocadas, desastradas, irresponsáveis do presidente da República e fortalecer as instituições que estão procurando fazer o seu papel, entre os quais eu incluo o próprio ministro da Saúde do Bolsonaro, que precisa, nesse momento, e eu espero que ele tenha firmeza para ouvir os profissionais de saúde, os cientistas, e com isso continue a apoiar o esforço sincero da sociedade, de empresários, do Estado, das prefeituras. É evidente que mais adiante, quando a crise sanitária cessar, e é porque ela passará, não há dúvida, nós vamos ter que discutir saídas institucionais para o Brasil, porque fica evidente que o Bolsonaro terminou de liquidar as condições de governabilidade que caberia a ele construir e que, desde o início, ele tem paulatinamente destruído e agora, a meu ver, ele terminou ao optar por uma aliança com extremistas congregados em torno do tal gabinete do ódio que ele cultiva dentro do Palácio do Planalto. Governador, a gente tem algumas perguntas de jornalistas do campo progressistas que enviaram aqui para a gente. Uma delas é da jornalista Carol Trevisan. Ela gostaria de saber como que o governo do Maranhão está lidando com o sistema carcerário, quais as medidas de prevenção, se haverá desencarceramento de presos do grupo de risco para crimes não violentos e sem grave ameaça, se foram suspensas as visitas e os itens do jumbo, higiene e alimentação, como que serão garantidos, e o acesso à saúde também. Em primeiro lugar, Carol, nós temos cuidado desses itens a que você fez alusão, higiene, alimentação e saúde, com fornecimento de insumos, produtos, etc. Em segundo lugar, tivemos, infelizmente, que suspender a visitação como uma medida preventiva para o sistema, para os presos, para garantir a sua sanidade. E, finalmente, estamos aguardando o que o Poder Judiciário vai decidir em relação às recomendações do Conselho Nacional de Justiça, do próprio ministro Marco Aurélio. Então, que proferiu uma decisão, outros ministros do Supremo também proferiram decisões, mas o desencarceramento, como nós sabemos, cabe ao Poder Judiciário. Dino, eu tenho uma pergunta do editor de política da Fórum, o Plínio Teodoro. Ele diz o seguinte: a pandemia do coronavírus coloca em xeque esse modelo capitalista de exploração sobre o planeta e o trabalho. Mesmo assim, vemos empresários como os donos da Van, da Madeira, dos Girafas, o próprio Justo, né, que preferem a morte de pessoas do que reduzir seus lucros. Como você vê o cenário depois de toda essa onda passar? Esse cenário caótico no mundo pode fazer surgir um novo modelo de sociedade? Eu creio que essa reflexão já está posta, na medida em que há um clamor universal pela presença do Estado na economia. Todos agora reconhecem que, se não fossem os sistemas públicos de saúde, a crise sanitária ia ser muito pior. Então, aquele ímpeto, aquele impulso, aquele quase que delírio privatizante de privatizar tudo, submeter tudo à lógica de mercado, foi muito enfraquecido na medida em que nós mostramos a essencialidade de um Estado eficiente. Não é o Estado totalizador ou máximo, mas também o Estado mínimo, evidentemente, se revelou e se revela um imenso desastre cotidianamente e, claro, nesses momentos mais agudos, como esse que estamos vivendo,
se mostra a impertinência dessas ideologias privatizantes ou mercadistas que um e outro professam, inclusive no Brasil. Então, nós temos um conjunto de reflexões bastante útil e acho que isso deve envolver, inclusive, o empresariado, porque faço questão de ser absolutamente solidário com a imensa maioria dos empreendedores do Brasil, micro, pequenos empresários, grandes empresários, que estão sinceramente preocupados com a crise, mas, infelizmente, há um e outro que acabam ganhando visibilidade, que, na verdade, pensam que vidas humanas têm preço ou são medidas por dinheiro. Eu sei que a imensa maioria dos empresários não pensa assim. Eu mesmo, aqui no Maranhão, tenho sido cotidianamente apoiado por vários empresários que têm nos ajudado com doações, com aquisições de bens, com as suas redes logísticas, nos ajudando a conseguir comprar produtos, doações em dinheiro, inclusive. Então, esse é o espírito empresarial que nós queremos para o Brasil. Um espírito empresarial que não seja insensível, que não seja desumano. E, passada a crise sanitária, tenho essa perspectiva de que esses bons empresários desenvolvimentistas, autenticamente patrióticos, com noção social e humanista, possam ser as vozes mais ouvidas, e não um e outro que acabam ocupando a mídia e, nesse momento, se revelaram, na prática, aderentes a ideologias de corte nazista, porque parecem achar que morrer algumas pessoas, ou dezenas, ou centenas, ou milhares, é algo inerente ao bom funcionamento da economia. Quem propugnava isso, objetivamente, eram os nazistas, que achavam que as câmaras de gás eram importantes para fortalecer a economia da Alemanha, com aquela ideologia ali praticada. Então, nós precisamos esses nazistas e dialogar com aqueles que têm uma perspectiva positiva. Desculpa interromper, mas o senhor enxerga um toque de nazismo nessas políticas que estão sendo encaminhadas pelo Bolsonaro, desse discurso de ontem, nessa forma de ele colocar em risco a população do seu país? O nazismo é entendido como a síntese de alguns valores, como o extremismo, a violência, o belicismo, como a minimização da dignidade única da vida humana, está, infelizmente, presente nessas visões quase que eugenistas, segundo a qual os bons sobreviverão e os maus morrerão. Basta ouvir as palavras próprias, escandalosas do presidente da República, se autoproclamando um atleta, diz que teve, ou tem, ou terá, sabe Deus, porque ele não mostra o exame, uma gripezinha, e que apenas os fracos morrerão. Isto é nazismo. Falando em nazismo, vou lembrar de um momento muito duro da nossa história aqui, que é a ditadura militar. E o Rodrigo Viana, que o senhor conhece bem, que tem um blog aqui na Fórum, ele manda uma pergunta. Qual sua impressão sobre as Forças Armadas pelo contato que faz no Maranhão e em Brasília? O que achou da fala do comandante do Exército ontem, uma hora antes do pronunciamento do Bolsonaro? O comandante do Exército fez uma fala em outro tom, outra linha. E se o senhor acha que as Forças Armadas teriam disposição para forçar o Bolsonaro a uma renúncia? Pergunta o Rodrigo Viana. Até aqui não há qualquer sinal que as Forças Armadas estejam descomprometidas com a Constituição e com a legalidade. E esse é o trilho fundamental. O pronunciamento do comandante do Exército, ao qual assisti, foi bastante ponderado e equilibrado, procurando proteger os militares e suas famílias, proteger contra o coronavírus. Por isso mesmo, me parece que são verídicas as análises, segundo a qual o pronunciamento de Bolsonaro ontem não foi debatido ou aprovado pelas lideranças militares que integram o seu governo. E isso é um dado positivo, porque o compromisso de todas as instituições, todas sem exceção, estatais ou não estatais,
com a legalidade democrática e com a Constituição, é fundamental. Então, achei muito positivo que o comandante do Exército tenha tido essa atitude séria diante da crise sanitária do coronavírus, e tenho a convicção de que esse é o sentimento que prevalece nas Forças Armadas no Brasil. O senhor tem defendido muito uma frente ampla, né? Tem falado que é hora de dialogar com setores mais ao centro, à centro-direita, setores que, a despeito de terem posições ideológicas distintas das do senhor e das do campo progressista, estariam dentro do grande campo democrático. O que o senhor achou da declaração do Rodrigo Maia de ontem, dizendo que foi um discurso equivocado do presidente Jair Bolsonaro? O presidente da Câmara, assim como o presidente do Senado, tem tido um papel importante ao liderarem o Congresso Nacional. É claro que ele tem seus próprios limites, que são próprios à função de representação de um colegiado plural, mas eu acredito muito que não só eles dois, mas a maioria da Câmara e do Senado, assim como também o próprio Supremo Tribunal Federal, tem esse compromisso de manutenção das regras do jogo democrático, e isso deve ser valorizado. A gente não precisa concordar em tudo. Quando você fala em frente ampla, que não é frente eleitoral, isso é outra coisa, mas a frente ampla para conter o bolsonarismo e colocar o Brasil na direção correta, não significa concordância de 100% em tudo, porque senão todos estariam no mesmo partido político. São vários partidos, várias visões, nuances, às vezes há uma contradição insolúvel entre posição A e posição B, mas eu valorizo muitas convergências. Vejamos que, em relação a essa medida provisória do domingo, a MP da morte, houve uma rejeição quase que unânime do Supremo, no Congresso, na Câmara, no Senado, e isso foi muito importante para que, em algumas horas, o presidente da República revogasse o seu próprio ato insensato. Então, esses episódios mostram a virtude dessa frente ampla tática, em que você busca unir forças, como agora à tarde nós vamos fazer uma reunião às 16 horas de todos os governadores. Todos, absolutamente todos, e houve um consenso praticamente entre mim, o Witzel, o Dória, governadores do Nordeste, da Amazônia, o Helder, o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, ou seja, governadores de vários partidos, de várias visões ideológicas, todos gravemente preocupados com o desatino daquele discurso do Bolsonaro. Então, eu tenho certeza que esse diálogo amplo é o melhor para a gente poder ajudar o Brasil e os brasileiros. Governador, a gente tem uma pergunta do nosso correspondente do Chile, Vitor Farinelli. Ele pergunta sobre o consórcio Nordeste, se fez um acordo com a China para ações de combate ao coronavírus. Em que consiste esse acordo e se o senhor acha que existe vontade por parte do governo chinês em ajudar o Brasil com essas mesmas políticas, caso exista uma boa vontade também do governo federal brasileiro? Essa foi uma oportunidade perdida pelo presidente da República do Brasil, porque nós sabemos que as relações diplomáticas, as relações exteriores, a política externa, competem ao governo federal, exatamente em razão das suas omissões, das suas inércias, de suas ações erradas. Nós tivemos que, por intermédio do consórcio Nordeste, buscar a parceria de quem pode nos ajudar, seja com doação de equipamentos, como também de acesso aos mercados. Nós temos um problema objetivo de deficiência de oferta. Mesmo que nós tenhamos dinheiro para comprar máscaras, roupas, insumos de saúde de um modo geral, há uma deficiência de oferta. Na medida que o presidente da República não fez, nós, coletivamente, nos dirigimos ao embaixador da China no Brasil e recebemos uma sinalização positiva de compreensão quanto à necessidade desse apoio à ação dos governos estaduais. Do mesmo modo, acho que o Bolsonaro deveria procurar as próprias empresas brasileiras, porque é preciso agilizar a produção de máscaras, de álcool em gel, de respiradores, e o governo federal tem mais instrumentos do que nós para garantir esse diálogo
com as empresas brasileiras e com as empresas internacionais. Falando nisso, o que o senhor tem achado da postura dos bancos, governador, nessa crise? Muita omissão, infelizmente, incompatível com os lucros astronômicos que há algumas décadas o setor financeiro tem tido no Brasil. Uma atitude realmente de passividade, como se esses bancos não dependessem da sanidade econômica e da economia popular, da população, dos empreendedores. Eu tenho defendido, a partir de uma sugestão que recebi do deputado do meu partido, Renildo, deputado pelo estado de Pernambuco, que haja a instituição de um empréstimo compulsório sobre os bancos privados. E hoje mesmo defendi que esse empréstimo compulsório, que o deputado Renildo fez alusão, seja destinado exclusivamente para autônomos e informais. Então, esse caminho que está na nossa Constituição, no artigo 148, inciso 1º da Constituição, diz que nos casos de calamidade pública, o governo federal pode criar empréstimos compulsórios. Quem tem hoje caixa, quem tem dinheiro, quem tem capacidade contributiva, sem dúvida nenhuma é o setor financeiro ultra oligopolizado que o Brasil ostenta. Então, é hora do Congresso Nacional aprovar isto e por esse caminho assegurar rapidamente transferência de recursos do setor financeiro para os mais pobres nesse momento de crise. Isso é algo que pode e deve ser feito imediatamente. É uma das medidas centrais, na medida em que os bancos não se mobilizam espontaneamente, que haja o caminho da aprovação dessa lei. Governador, a gente tem uma pergunta da Maria Fro, blogueira aqui da Fórum, historiadora. Ela, em primeiro lugar, parabeniza pelas ações governamentais aí no estado do Maranhão, tanto na área de proteção social como na saúde e economia, e pergunta, considerando este quadro de um preposto de Washington nos desgoverna, quais as chances de termos Flávio Dino com viabilidade para candidato à presidência? Essa pergunta não podia faltar, né, governador? Bom, primeiro, Maria, eu fico honrado com a pergunta, mas tenho absoluta convicção que, como tenho repetido, que haverá um tempo de tratar sobre eleições futuras. Nesse momento é garantir a própria sobrevivência do Brasil e da democracia, que é uma espécie de premissa. Mais adiante, nós vencendo essa batalha contra o coronavírus, contra as atitudes extremistas do Bolsonaro e, portanto, garantindo a saúde da população, a vida da população, garantindo o funcionamento da economia e o próprio calendário democrático, calendário eleitoral referente a 2022, aí nós vamos debater, mas nós temos tarefas prioritárias, emergenciais nesse momento. Ô Dino, desculpa lhe chamar assim com formalidade, mas é que a gente já se torna íntimo da que a gente gosta, né? Você não acha que era hora de ter pelo menos um encontro entre todas as forças progressistas para discutir o Brasil? Não está na hora de sentar na mesma mesa ser o Lula, o Ciro, a Marina, o governador de Pernambuco, do PSB, enfim... Antes dessa frente ampla, não está na hora do campo progressista aparar arestas e tentar fazer um programa mínimo para garantia do processo democrático, já que você falou desse risco democrático? Acho essencial. Eu tenho defendido isso há alguns meses. Tive uma ótima conversa com o ex-presidente Lula dessa direção, na sede da CUT, em São Paulo, pouco antes de ele fazer a viagem à Europa. O problema que houve, e havíamos combinado uma outra, exatamente quando do seu retorno, em que nós estaríamos outros governadores, não só eu próprio, mas outros colegas governadores, que são igualmente importantes, desse campo democrático popular, campo nacionalista, campo patriótico que nós representamos, para que com isso pudéssemos estreitar os canais para viabilizar esse grande encontro, essa foto que é desejada por todos os brasileiros e brasileiras que acreditam no Brasil
e que acreditam na causa da justiça social. Só que a crise sanitária acabou atropelando isso, na medida que os deslocamentos, inclusive, se tornaram muito difíceis, os encontros presenciais muito difíceis. Mas creio muito fortemente que caminhamos para isso, porque na medida em que o desafio vai se agigantando, vai ficando cada vez mais evidente a necessidade, como em outros momentos da vida brasileira, de, como você menciona, parar arestas. Esse tem sido o meu esforço permanente e acredito que esse caminho é essencial para que a gente possa fazer o Brasil ser grande novamente, ser respeitado no mundo, e não motivo de achincalhe, de deboche, de desprezo, como infelizmente o nosso país hoje é visto no concerto das nações, visto na arena internacional. Então é muito importante que nós tenhamos essa possibilidade de, mediante a fórum, conversar com milhares de internautas, porque nós somos pessoas de posições políticas e partidos diferentes, mas eu sou um militante da União Progressista, da União da Esquerda Brasileira, e vou continuar atuando, e tenho viva expectativa de que, após a superação da crise sanitária, a gente terá uma foto bonita e plena de esperanças a apresentar para a nossa nação. E aí eu emendo essa pergunta já para a gente ir encerrando, porque eu sei que o senhor tem muita coisa para fazer aí na gestão do Estado. O Denis Oliveira fala, se, além disso, né, essa foto e tal, como é que o senhor acha que a oposição tem que agir em relação ao governo Bolsonaro? Levando em consideração, imagino que ele faça essa pergunta, todas as armadilhas que o governo Bolsonaro tem colocado para que a oposição se perca e acabe se tornando aí responsabilizada pela crise econômica e sanitária. É preciso juntar sensatez, bom senso, mas tendo ao mesmo tempo coragem. É preciso ter firmeza, porque diante de um adversário poderoso, está no poder, um adversário que não respeita nenhum limite, sequer os limites da lei, um adversário que procura o tempo inteiro agredir, você precisa ter coragem e firmeza para conter essa ameaça extremista de direita que hoje ocupa o centro do poder político no Brasil. Então, é preciso ter esses valores, esses princípios presidindo a nossa atuação. E, a partir desse alicerce, de um lado, bom senso, ponderação, de outro, coragem, nós apresentarmos um conjunto de ideias que seja claro. Procurei hoje, inclusive, por intermédio das redes sociais, mostrar como é falsa a chantagem que o presidente da República apresenta nesse momento, dizendo que para proteger as vidas em face da crise sanitária, haverá destruição da economia. Isso é uma chantagem irresponsável, mentirosa, porque é nosso dever cuidar das duas tarefas. E é possível. Os outros países estão fazendo. Por que o Brasil não faz? Porque o presidente não quer? Porque o presidente quer chantagear os governadores, quer chantagear os micro e pequenos empresários, os empreendedores, os autônomos e os informais? Nós precisamos dizer não à chantagem. E para isso nós podemos e devemos apresentar caminhos com equilíbrio, com conteúdo, e nós temos isso. O Ciro Gomes divulgou uma boa carta que foi apresentada à direção do PDT. Acabei de ler uma excelente nota do PSB. O PCdoB divulgou as suas posições. Também, hoje, ontem, o Partido dos Trabalhadores, o PT, apresentou um programa econômico e a ideia da renda mínima. Então, nós temos, a partir do alicerce, ou a partir dessas raízes fincadas no solo da nossa pátria, do patriotismo popular que nós representamos, apresentar essas propostas que sejam capazes de proteger a vida dos brasileiros nesse momento e, ao mesmo tempo, dar curso a essa imensa insatisfação social com os rumos do bolsonarismo. Adri, tem uma última pergunta do Julinho Bittencourt, governador. E aí,
a gente libera o senhor e continua aqui o programa, né, Adri? Por mais É um isso pouquinho. aí. O Julinho Bittencourt, que é o nosso editor aqui de cultura, ele pergunta: Bolsonaro segue os passos do Trump. Há uma sinergia e submissão quase total, como havia em 64, quando os submarinos americanos ancoraram na costa brasileira durante o golpe. O senhor vê alguma semelhança entre esses dois momentos históricos? Acha que há possibilidade de um golpe, um endurecimento de regime? Aliás, hoje os Estados Unidos comunicou todos os moradores americanos no Brasil que tem, acho que até domingo, para poder voltar, depois não volta mais para os Estados Unidos. Eu não acredito, nesse momento que nós estamos conversando, que vá se repetir o golpe de 1º de abril de 1964. Agora, é preciso sempre estar alerta. Eu não descarto totalmente essa possibilidade e não tenho dúvida, lamentavelmente, que desses segmentos extremistas, que estão, às vezes, daqui da colar nas ruas, esses pequenos grupos, e mesmo, quem sabe, nos bastidores do poder, há quem alimente esses delírios ditatoriais. Então, nós precisamos estar muito alertas para evitar que haja repetição da história. De fato, essa diplomacia baseada no lema do I love you, a diplomacia coordenada aos Estados Unidos, como nunca antes na vida brasileira, faço questão de frisar isso, nunca antes na vida brasileira, a gloriosa e respeitável Casa de Rio Branco, o nosso Itamaraty, esteve submetido a essa degradação de ter uma direção equivocada, subalterna da política aos interesses de uma outra nação, qualquer que seja ela. Não é porque são os Estados Unidos. O Brasil tem que ser independente e altivo em relação a qualquer país do planeta. Não parece ser o conjunto de crenças que hoje governa a nossa, ou desgoverna a nossa política externa, tanto é que hoje, muito fortemente, se identificam semelhanças entre o pronunciamento do presidente brasileiro com os pronunciamentos do presidente norte-americano, com uma diferença: o do Brasil são um pouco piores, porque o Trump não chegou a cogitar de, nesse momento, remover totalmente medidas sanitárias. Ele estabeleceu um prazo para frente, após a Semana Santa, que pode ser, inclusive, um prazo realista. Não sabemos como vai haver a evolução da pandemia. Todos os profissionais de saúde, todos os cientistas dizem que nós vamos precisar esperar mais algum tempo. Eu torço para que seja o menor tempo possível, naturalmente. Pode ser, o Trump fala em 15 de abril, 17 de abril, o único líder mundial que falou para eliminar medidas sanitárias aqui agora, hoje, foi o presidente brasileiro. Então, realmente é algo que merece ser sublinhado para reforçar o absurdo disso tudo que nós estamos vendo no Brasil. E o Trump está colocando 2 trilhões na economia. Claro. Claro, e é importante vai frisar o Trump. O Trump é o quê? Presidente dos Estados Unidos. Então, não é o governador do Texas, não é o governador da Califórnia, não é o governador de Nova York, é o presidente da República que está anunciando essas medidas. No caso dos Estados Unidos, no caso da França, no caso da Rússia, no caso da Espanha, que é o primeiro-ministro, no caso da China, e no Brasil querem que os governadores, o presidente da República quer que os governadores governem no lugar dele. Não há problema, mas é preciso que ele renuncie, então, entrega para o Mourão, faz de acordo com o Congresso. Se ele não sabe fazer, eu tenho certeza que há muitos brasileiros que podem fazer no lugar dele. Muito obrigado, Flávio. Prazer sempre falar contigo. Você fique à vontade, se quiser dar uma palavra final aí para o povo brasileiro, não só para o povo. Eu queria agradecer, Rovai, a você e a Adriana e a Revista Fora e também aos internautas que nos acompanharam, sempre firmes, com coragem, esperança, fé. Vamos vencer essa crise sanitária, impedir esses desatinos do Bolsonaro e colocar o Brasil numa perspectiva autenticamente patriótica, que respeita o nosso povo, a nossa população, que valoriza a vida como um valor estruturante da nossa sociedade. Então, é um momento muito difícil, um momento dramático, um momento de muito sofrimento, dores,
perda de vidas humanas, medo por parte de pessoas, por parte de famílias, privação de direitos, de liberdade, de oportunidades, profissionais de saúde sofrendo muito nesse instante. Então, é preciso ter muita união entre os brasileiros e brasileiras. Se o presidente da República não faz a sua parte, nós temos que fazer a nossa e também o máximo possível para suprir as omissões dele. Então, eu quero transmitir essa mensagem de fé, de otimismo engajado, otimismo prático em relação aos rumos do nosso país. Temos momentos difíceis, muito agudos pela frente, tanto na questão da saúde pública quanto da economia, mas, se Deus quiser, vamos vencer. Obrigada, governador. Até mais. As nossas melhores energias aí, Flávio Dino, para comandar esse processo no Maranhão e para essa voz que você tem sido aí de contraponto ao governo do Jair Bolsonaro. É isso aí. Prazer, Vitor. Grande abraço. Seguimos por aqui, né, Adri? Seguimos aqui, quando ela tem... Eu queria, antes de mais nada, pedir desculpas às pessoas do chat, porque foram centenas de perguntas aí durante esse período, mas a gente não conseguiu interagir. E não é porque a gente não quer, porque é limitado o tempo com o governador, ele tem várias atividades. A gente tentou incorporar aqui nas nossas perguntas um ou outro, mas muitas a gente, de fato, não conseguiu fazer. Eu queria aproveitar, Adri, então, para primeiro falar que quem quiser ser membro e membro, hoje pode, estamos deixando. Pode ser membro e membro do canal da Fórum, pode se inscrever, pode dar curtida, pode avisar os amigos que tem esse vídeo legal para ser assistido, e queria falar um pouco do pronunciamento de ontem do Bolsonaro. Foi um pronunciamento, primeiro, um pronunciamento bizarro como todos, né? 4 minutos de frases coladas, frases de tuitadas de internet, feitas por um moleque colegial. O pronunciamento foi coordenado pelo Carlos Bolsonaro, e parece que, entre outras pessoas, contou com um jogador que talvez você nunca tenha ouvido falar, que até foi bom de bola, chamado Tinga, que jogou no Internacional, que era o meio avançado. O Tinga foi assessorar junto ali do Carlos Bolsonaro, do Olavo de Carvalho, a produção daquele discurso catatônico do ponto de vista institucional. Aquele discurso por si só, ele já permite um processo de impeachment, André, porque o Bolsonaro está estimulando as pessoas a se pegarem na rua. Imagine hoje, deve ter gente querendo abrir comércio. Eu vou abrir essa porra, porque o presidente mandou, eu quero ver quem me faz fechar. O velhinho saindo, indo lá e na farmácia, aí pegando tudo com a mão e não querendo saber, e chegando no caixa gritando com a mulher que está falando, não, senhor, a distância, faz a distância na fila, e ele não. Quer dizer, cria uma pandemia de outro nível, que é uma balbúrdia, como diria o Entraub, né? Que é uma balbúrdia social estimulada. A meu ver, bola cantada. Ele quer isso para poder endurecer o regime. Ele está plantando essa discórdia. Hoje a gente recebeu em grupos mais amplos aqui, eu não vou citar o nome de grupo, mas são grupos que saem daquela nossa bolha, pessoas já colocando que a Bayer, uma empresa americana, vejam o nível da coisa, uma Bayer, uma empresa americana, a Bayer é uma empresa secular alemã, né? Mais de um século tem a Bayer na Alemanha. Essa empresa teria descoberto a cura do vírus. E aí começam a compartilhar e começam a brigar com familiares por conta disso, entrar em discussões e grupos. Então, este discurso de ontem, ele é um corte assim para qualquer clivagem. O próprio Alcolumbre foi para cima, mas o Maia puxou a marcha ré. É um equivocado. Não é equivocado, é criminoso. Entre os crimes desse discurso tem um que eu acho que é um de lesa pátria, que é mandar a criança para a escola, falar que tem que reabrir as escolas já, porque criança não pega. Tem 2 crianças em Santos com coronavírus, uma de 2 e uma de 4 anos, uma delas tem problema respiratório. Essa criança está correndo risco de vida, entubada.
autular irresponsável. Uma das pessoas que morreram foi um rapaz de 25 anos de idade, que foi tentar, do Rio de Janeiro, e a mãe está fazendo apelo para que as pessoas não ouçam o presidente da República. Ele morreu, sabe, como um cara saudável. Ele ficou com dor de cabeça 3, 4 dias a 38 graus de febre, tomou remédio, ia no hospital, mandavam voltar, quis fazer o teste, não conseguiu. Não conseguiu. E a mãe é uma profissional liberal, se não me engano, uma engenheira, é um filho de classe média, 26 anos de idade, morto hoje. Ela está enterrando o filho. Não tem esse papo de que é só velho que pega. E se fosse, seria de um genocídio, né? Um discurso genocida, dizer que morram os velhinhos, aqueles que não têm saúde, porque eu que fui atleta tenho. Eu que fui atleta, eu faço, eu aconteço. Mentira! Sabe, não é assim. Atleta morre também, tem morrido vários. Os atletas das Olimpíadas de Tóquio estão comemorando o fato do adiamento da Olimpíada. Atletas, porque eles não estão praticando esportes nesse momento pelo risco que corre. E aquilo que o Flávio Dino acabou de dizer, Dri, de ele está colocando os profissionais de saúde todos em risco. Todos em risco. Né? E não só. Imagine o que esses donos dessas lanchonetes picareta, como as Girafas e a Madeiro, que agora eu falo de boca cheia, que falam que não, 5, 7 mil não tem problema de morrer, né? Não devem estar fazendo com seus empregados. Deve estar ligando e falou, vem trabalhar, meu irmão está demitido. Não tem mais papo. O presidente falou, acabou essa baderna, agora é todo mundo trabalhando. Esse negócio de que, olha, os caras estão curtindo a quarentena. Que curtindo quarentena? Você acha que alguém quer parar? Você acha que alguém quer ficar preso num quarto e cozinha, que é o que o trabalhador brasileiro, quando tem, dá graças a Deus, num predinho de BNH, num Minha Casa Minha Vida, numa favela, sabe, amontoado, 8, 9 pessoas num cômodo só? Você acha que as pessoas são felizes com isso? Evidentemente que não. Este discurso, o Ronaldo Caiado rompeu com o Bozo, está dizendo dessa, é verdade. Deu declaração hoje já dizendo que não vai mudar a legislação em Goiás. É isso que vai ter que ser feito, vai ter que ir para o confronto. E tem que construir, seja qual for, uma saída para esse cara ser interditado. Não dá mais. Chegamos no limite, Dri. É o limite do limite do limite. Nós não podemos colocar em risco crianças, jovens, adultos e os velhinhos também, por conta de um psicopata, um completo psicopata, um cara que faz contra todas as bases do Boris Johnson, Dri. Está mudando isso daí, eles tentaram fazer na Inglaterra. A gente leu um texto em inglês ontem, inclusive, treinando o nosso inglês aqui. Vamos ler ali um texto que diz exatamente isso. Essa quarentena verticalizada, que só alguns pegam, tá? Isso lá eles já recuaram, porque não deu certo. Não deu certo. Não vai dar no Brasil. Vai mais gente morrer. Claro que, do jeito que está a economia, vai ter dificuldade? Sim, vai ter. Vamos ver como impedir isso. Vamos tentar garantir a produção daquilo que é possível à distância. Vamos tentar construir novas formas de sistemas de educação. Por exemplo, hoje o Luca teve uma aula de inglês aqui à distância, com os professores de inglês lá de Santos. E tudo bem, não deve ter perdido lá um pouco do que seria se fosse presencial, mas vai se tocando, né? E dá para fazer isso em escola pública, José. Dá para pegar a merenda e entregar na casa do menininho, da menininha, para ele poder comer, que as prefeituras estão fazendo, e colocar a professora num telão, numa sala, só ela, pega lá, que seja a professora, ela vai com um carro para a escola, serviço do município, esterilizado, com cara de roupa, com máscara, ela entra e vai para um lugar da prefeitura dessa aula esterilizado ou não. Da internet, que seria a melhor coisa do mundo, boa para todos os professores, um computador ela faz da casa dela, manda uma luzinha, manda um kit, dá para fazer,
Vamos parar com isso. Eles não querem fazer nada e querem jogar culpa nos governadores e prefeitos. Isto é criminoso. Falei demais. É isso aí. Tem comentários aí, Dri? Tem vários comentários, tem Vamos gado interagir. na live, tem várias pessoas aqui pedindo renúncia do Bolsonaro, falando aqui, difícil manter a sanidade mental nesse contexto, tem que defendendo Paulo Guedes também, tem que sair imediatamente, e vários aqui... Bozocida. Eu dei bloco aqui um monte. Bozocida é bom. Não, Bozocida. É mais ou menos isso mesmo. Ele está... Né? E é isso, né? Tem fora do grupo de risco também, é muito perigosa o coronavírus, e tem que lembrar que as crianças vão para a escola, muitas depois vão para a casa dos avós, enquanto os pais trabalham, e que podem passar para os idosos, que são o grupo de maior risco. Então, isso é realmente colocar todo mundo em risco do coronavírus, né, Rovar? É isso. Nós estamos num momento tão tenso, tão complicado, que o que a gente precisava de um presidente, por mais escroto que ele fosse, que só falasse assim, gente, vamos ter calma, vamos discutir as coisas com serenidade, vamos tentar ajeitar. E sentasse como Lula fazia com todos os governadores do estado, que fizesse reunião de prefeitos como Lula fazia com 5 mil prefeitos. 5 mil, e Lula ia lá e falava na cara do pessoal, e tentava construir aliança mesmo com os adversários. A superação de uma crise precisa de um Roosevelt, de um Churchill, entendeu? Pode ser de direita, percebe? Eu não estou falando de um Lenin, eu não estou falando de uma liderança à esquerda. Cara, eu estou falando de um Churchill, de um Roosevelt. É assim, alguém que chega e bota a bola no chão e fala, vamos resolver as coisas para ver se elas andam. E não, a gente tem um Bozo. É isso. A Carla está dizendo que o EAD ainda serve parcialmente, pois há muitas limitações pedagógicas. Com certeza, mas no momento que a gente está vivendo, momento pode de crise ser dessa, gente. utilizada melhor a criança. Parcialmente do que, né? Desculpa te interromper. Não, então, nesse momento, né, melhor usar algo que não seja tão completo, mas do que não usar. Né? Dentro dos limites, é que as pessoas têm receio que depois eles transformem a EAD nós temos que resolver um problema de cada vez, como se o step by step, né? Step by step, passo a passo, né? Degrau por degrau, a gente constrói as coisas. Por exemplo, agora, eu era contra pedir impeachment no cara que foi eleito, só que chegou no limite. Vamos ter que ir pro pau. O pronunciamento de ontem e o que ele continuou fazendo hoje, né, pelo Twitter, pelas redes sociais, realmente passou do limite, né? São meio-dia e 28 aqui na terra de Tiradentes, nas Minas Gerais, no cantinho do sul de Minas, já quase ali pertinho de São Paulo, confinados aqui com o Lucão. Agradecemos. A gente agradece a todos que estiveram conosco. A entrevista fica aqui disponível no canal da Fórum. Se você ainda não é membro, fique membro aqui no canal da Fórum, ou se não, seja sócio pelo site, tem via boleto, que muita gente pede, coloquei o link no chat. Se inscreva, ative o sininho e a gente volta hoje, 8h30 temos debate. Vamos trazer alguém, vamos ver como que eu vou estar te digitando uma entrevista para hoje às 8h30. Exatamente. Beijos e obrigado. Beijos a todas e a todos.